Queridos, sejam abençoados em nome de Jesus. Livro de Colossenses, eu vou focar mais no capítulo 2 e no 3. Mas eu queria ler alguns detalhes aqui no capítulo 1. Versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho querido. Meu irmão, minha irmã, o que você está esperando para viver o reino? Estou esperando que eu morra, estou esperando que seja arrebatado, estou esperando... Não espera. O Senhor sempre, quando Ele fala a respeito do reino, Ele fala que é hoje, que é agora. Se Ele já te resgatou do domínio das trevas e te transferiu para o reino do seu Filho querido, ou noutra versão, para o reino do Filho do seu amor, é hoje. Viva o reino, já liberta no nome de Jesus. Você pega Lucas 9, Lucas 10, quando o Senhor Jesus fala que enviou os seus discípulos nos lugares que Jesus haveria de ir, porque como homem ele tinha uma limitação, ele não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo ali. Então ele mandou homens como se fosse ele nos lugares que ele havia de ir. E a palavra que era para dizer era a seguinte: quando ele chegasse num lugar era para dizer assim: o reino de Deus chegou até vocês. Ó, já era ali a partir daquele momento. E por que não é hoje? Se você já foi transferido, já foi resgatado do reino das trevas e transferido para o reino do seu Filho querido, do Filho do seu amor, é hoje. Efésios 2,6, Ele nos colocou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você nele, como foi João 14, Ele em nós e nós nele. Se você está em Cristo, você já está lá. E Cristo, como é que Cristo está operando hoje aqui? É em você, através da sua vida. Então, não fique esperando uma manifestação para que Ele venha fazer, não. Faça você hoje, cumprindo o teu propósito para o reino de Deus hoje. Continuando, senão eu fico só nesse versículo e não vou embora. Versículo 27. A Ele, Deus quis dar a conhecer aos gentios a gloriosa riqueza deste segredo. Ele é o Messias, em união com vocês. Nisso reside a esperança da glória. Ah, tá vendo, irmão? Tá falando que é a esperança da glória, né? Mas é interessante que não é o verbo esperar, mas é o verbo esperançar. No original é o grego elpis, referindo-se de modo especial às pessoas que experimentam a esperança da salvação por intermédio de Cristo, a vida eterna e a bem-aventurança. O Deus da esperança, não a pessoa que necessita de esperança. Depois vê a diferença disso, de esperar para esperançar. Aí vem o capítulo 2, versículo 3. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos nele. Olha que benção, quer ficar sábio, quer ter conhecimento e ser sábio, ter sabedoria. É em Cristo, é em Deus, é na fonte, é na palavra do Senhor. Versículo 9, porque nele habita. Olha, eu acho isso tão lindo. E tem gente que faz uma diferença de que, mas Deus era daquela forma no passado, né? Agia daquela maneira. Meus irmãos, eu creio muito mais nisso aqui, nessa palavra, do que em muita coisa que foi dita ou foi escrita, pela forma como os servos do Senhor conheciam a Deus e achavam que Ele fosse daquela maneira, como a gente já colocou, e já falou, no passado, ali, para os judeus, Deus era o que fazia o bem e o que fazia o mal, que tirava a vida e que dava a vida, e daí por diante. E tanto que, se for no livro de Isaías, a palavra fala a respeito disso, que Ele é o que cria o bem e cria o mal. Eu não vou entrar em detalhe a respeito disso, não, mas eu só digo o seguinte, só peço o seguinte: um dos textos da palavra que fala a respeito disso. Você quer saber quem é Deus? Olha para Cristo e passa a ler toda a palavra vendo Deus em Cristo. Tem outra versão que fala que Ele é a expressa imagem de Deus, Jesus. Então o homem não sabia como Deus era exatamente. Enviou Cristo. Olha aí, o amor revelado nele. É só olhar para Cristo que você vê e sabe quem é Deus. Nele habita corporalmente. Agora, em Cristo, mostrando
o que? A plenitude do que Deus é. Na minha versão diz isso. A plenitude do que Deus é. Vamos continuar. Outros textos que eu acho lindo, versículo 12, vocês foram sepultados com ele por meio da imersão. E como assim imersão? Às vezes a gente acha que é o batismo físico, que deve ser cumprido, ordenança, que é uma manifestação daquilo que já foi gerado dentro, uma manifestação pública do que já aconteceu dentro. Mas quando fala sobre sepultados nele por meio da imersão, você vai lá em Gálatas 3, 26, 27, 28, que fala todos que foram imersos em Cristo. Na outra versão fala todos que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Então o batismo ele é no Espírito e o batismo fora é apenas uma confissão, uma declaração daquilo que já aconteceu dentro. Então se vocês já morreram com Cristo, o que você está fazendo? Eu estou matando a minha carne. Ué, essa maldita já devia ter morrido. E quando eu digo maldita, eu não estou falando dessa carne não, que isso aqui é bênção, viu? Temos que apresentar ao Senhor nosso corpo, alma e espírito plenamente íntegros diante do Senhor. Quando eu falo da carne, é no sentido de ego, de vontade, de desejo mundano, carnal, diabólico, conforme a sabedoria do mundo, tá? Então, essa carne maldita já tem que ter morrido ali com Cristo e em Cristo, na morte dele, e ressuscitado com ele o que? Um novo homem, um novo ser, uma nova criatura. Versículo 13, que lindo. Vocês estavam mortos por causa dos pecados. Então, você estava morto, tinha que ter sido sepultado mesmo, né? Conforme disse o versículo anterior. Já estava morto. Agora é morrer para não viver mais nada disso. Isto é, em razão do prepúcio, na minha versão aqui, a velha natureza. Não vou entrar nesse detalhe não, para a gente não delongar. Deus, porém, os fez viver com o Messias. Quando? Ao lhes perdoar todos os pecados. Meu Deus, eu não sei como é que está na tua versão, mas na minha fala, ao lhes perdoar todos os pecados, ele já concedeu o perdão. É só receber. Aí você fica trazendo, como a gente estava falando ali atrás, no outro vídeo que a gente falou, o que sai da tua língua, o que sai da tua boca, que eu sou pecador, que eu sou... Para de falar desgraça a respeito de você, fala bênção, fala aquilo que Deus fala a teu respeito, fala aquilo que você é nele. Ele já te perdoou todos os pecados, recebe esse perdão de pecados e vive uma vida plena, de justificado em Cristo Jesus, sem condenação alguma. Meu Deus. Vamos para o 15. Na minha versão, despojando os governantes e as autoridades do seu poder, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da estaca. Só isso aqui dá uma mensagem, eu não vou falar detalhes até para que ninguém escandalize. Mas os irmãos entendem o seguinte, aqui está falando que foi despojado aquele que já foi vencido. Aquele que já foi vencido. Um livro, A Arte da Guerra, que eu achei interessante, eu fiz uma anotação, o que foi? Pronto. Olha, o livro A Arte da Guerra fala o seguinte, você quer ganhar uma guerra, você quer colocar medo nos homens, então você tem que matar o general em praça pública e mostrar para todo mundo ali, todos os soldados, que o general, que era o líder maior, foi morto em praça pública. Aí vem o texto aqui de Colossenses 2,15 e fala, despojando os governantes e as autoridades do seu poder, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da estaca. Meu Deus, isso aqui é lindo. Mas isso aqui é uma palavra só a respeito desse versículo aqui no outro dia. Aí vem, eu só vou ler isso aqui, só vou ler. Meu Deus, a partir do 16. Não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem, bebem, ou em relação ao festival judaico, ou à festa da lua nova, Rosh Hodesh na minha versão, ou ao sabá, ao sábado. São sombras do que virá. O corpo, porém, é do Messias. Não permitam que ninguém lhes negue o prêmio. Olha, meu irmão, tô vendo aí que você veio para
para um chamado ali de tal coisa na igreja, hein? Aí começa a te prometer função. Só que desse jeito, se você não fizer isso ou fizer aquilo, você não vai conseguir não, você não vai ganhar não. Não permitam que ninguém lhes negue o prêmio, você não tem que depender de aprovação humana para nada. Meu irmão, isso é no Espírito, a vida é no Espírito, você já recebeu de Cristo, você, Ele já fez, Ele já te deu, toma posse. Tá? Aí o texto que a gente leu lá atrás, ao lhe perdoar todos os pecados. Aí chega alguém e fala, porque somos todos pecadores. Porque ninguém quer ser pecador sozinho. Aí vem e quer te colocar no meio e fica colocando condições para tantas coisas que o Senhor já fez e já te deu. O reino do Senhor já chegou, tá aí. Meu Deus, não permita que ninguém lhes negue o prêmio, 18 ainda, insistindo na participação de atos de mortificação. Tem que fazer isso, precisa fazer tal coisa, porque essa semana é a semana daquilo, que é aquela condição que a gente colocou na igreja e você não conseguiu acordar para vir, para fazer. Irmão, misericórdia, você começa a se sentir culpado e trazer um jugo para a sua vida daquilo que o Senhor já tirou todo o jugo. E a adoração de anjos, meu Deus, a gente pode falar um dia só a respeito dos anjos também. Onde o Senhor já te colocou, meu irmão? Meu Deus, aleluia. Aí vem, continua. Tais pessoas, o 18 ainda, sempre contam alguma visão e se orgulham de sua aparência mundana. Não vou falar nada não, tá? 19. Eles não se mantêm unidos à cabeça. Ele está falando a respeito do versículo 18. Não se mantêm unidos à cabeça, de quem o corpo todo, recebendo sustento e união pelas juntas e ligamentos, cresce como Deus concede. Tá aí, é no Senhor, o corpo é dele, é ligado a ele. Aí fica dependendo às vezes que alguém fale, ou diga, ou deixe, ou coloque as mãos sobre você para que você venha receber. Meu irmão, receba de Cristo pelo que ele já fez. Se, como o Messias, vocês morreram para os espíritos elementares do mundo, a gente falou lá atrás, né? A carne já está morta e já foi ressuscitada com Cristo também, né? Então, se vocês já morreram, por que então que se deixam incomodar por essas regras? Por que deixam se incomodar por essas regras? Como se ainda pertencessem ao mundo. Vocês pertencem a quem? Ao mundo ou a Cristo? Se é a Cristo, por que deixa se incomodar? Como é que o texto fala aqui? Isso mesmo, por causa dessas regras. Aí, não toque nisso, não coma isso, não manuseie aquilo. Aí, o que a palavra fala? Essas proibições dizem respeito a coisas que devem se perecer pelo uso e não por serem evitadas. Não vou fazer. É pelo uso, não é não tem que ficar evitando não, e fica colocando limites e regras e o cristão começa a viver dentro de uma caixinha. Aí quando a palavra fala que aí vem a palavra e fala que o céu é do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Meu irmão, recebeu a abundância da graça, o dom da justiça. O reinado é hoje. É agora. Não é para esperar não. Porque eu vou esperar. Você vive começando agora e daqui por toda a eternidade. Vamos lá. Essas proibições dizem a respeito a coisas que devem perecer pelo uso e não por serem evitadas e baseiam-se em regras e ensinos humanos. Aqui é a continuidade do versículo 21. Isso não é de Deus não, viu? Não é de Deus não. Aí o que fala o 23? Tem aparência de sabedoria. Parece até que é de Deus, hein? O negócio é forte. Com suas observâncias religiosas autoimpostas. Não é o Senhor que impõe, não. Vem uma observância da religião impondo isso. Falsa humildade e ascetismo, mas não tem valor algum para refrear as pessoas de agir de acordo com a velha natureza. Eu vou ver aqui na versão, se eu não me engano, essa aqui é a versão corrigida.
porque a minha versão é uma versão que traz mais contexto ali no original, a versão da Bíblia judaica. Vamos lá, Gálatas 3, o último versículo, né? Gálatas não, Colossenses. Eu estava falando de Gálatas no outro vídeo. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, tem até uma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, né? Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eita, meu Deus! Estava até ameno ali. Não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Vamos continuar. O ascetismo, como eu falei antes da minha versão, é o autocontrole rigoroso do corpo e do espírito. Tá? Capítulo 3, versículo 3. Vocês morreram e a sua vida está escondida no Messias. Se a sua vida está escondida com o Messias em Deus, está escondida com o Messias em Deus, se está escondida nele, deixa ele aparecer. Deixa as pessoas olharem para você e falar, é cristão. Por quê? Porque estão vendo Cristo em você. Versículo 9. Esse aqui é lindo. Nunca mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho eu, com suas formas de agir. Você vai lá em Gênesis, quando fala que Gênesis 3, quando, não lembro o versículo agora, se é o versículo 26, por ali, quando fala que Deus vestiu o homem de pele. Sabe por quê? A Bíblia não diz que era pele de um animal ou que um animal foi morto. A Bíblia diz que Deus vestiu o homem de pele, e no original pode se tratar inclusive de pele humana. Não sei detalhes, não vou te explicar detalhes, mas o que eu entendo hoje? Que o homem não tinha consciência disso. Que o homem, ele tinha consciência daquilo que é a natureza de Deus, que é aquilo que o homem é, como diz Hebreus 12, 9. Se nós nos submetemos aos nossos pais nesse mundo, nós não nos submeteríamos muito mais ao Pai dos Espíritos. Então, se Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito. Então, Deus é Espírito, o homem é imagem e semelhança de Deus. O homem é o que é a imagem e semelhança de Deus? Não é essa carne, não é a alma, mas é o Espírito. Então, o homem andava uma vida no Espírito. Tanto que vem depois lá em João 3, quando fala com Nicodemos e diz, necessário é nascer novamente do alto, no original. Nascer novamente do alto, de onde você era. Uma vida que no Espírito, isso é que importa. Aí o homem passou a ter consciência disso aqui, dessa carne. O homem, Deus foi lá e vestiu o homem de pele. Aí vem Salmo 118, versículo, não sei se é 18 ou 19, mas confere depois. Assim como ele se veste de maldição, assim como quem veste uma roupa, tão rotineiramente. Isso tem uma profecia linda a respeito de Cristo, mas isso fala a respeito do homem. O homem se vestiu de maldição por causa do pecado e tirou aquela veste que ele tinha novamente. Aí vem a palavra e fala sobre se despir disso. Se despir disso. Aí vem o texto de Coríntios e fala aquilo que era incorruptível se revestindo, aquilo que era corruptível, tirando aquela veste e se vestindo agora daquilo que é incorruptível, aquilo que era mortal e se vestindo agora da imortalidade, porque a morte foi tragada pela vitória em Cristo. Então tirar aquela vestimenta que Adão e Eva foram vestidos ali, aquela maldição. A última palavra do Velho Testamento antes de Cristo é maldição, inclusive, porque é naquilo que o homem estava vestido e se vestiu que de Cristo. Aí vem o texto de
Gálatas 3:26, aqueles que se revestiram de Cristo, é vestir novamente, revestiram de Cristo. Então é se despir do velho eu com as suas formas de agir. E o versículo 10, Colossenses 3:10, e se revestiram do novo eu. É hoje, meu irmão, é agora, que é continuamente renovado em conhecimento mais abrangente, cada vez mais perto da imagem do Criador e cada vez mais do que vivendo uma vida no Espírito. Aí vem o 11, o novo eu não dá margem para discriminação entre gentio e judeu, circunciso e circunciso, estrangeiro, selvagem, escravo, livre, homem, mulher. Isso não importa mais. O que importa é que somos um no Senhor. Não tem mais nada disso. Ao contrário, o Messias é tudo em todos. Louvado é o Senhor por isso. Louvado é o Senhor. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de sentimentos de quê? Tudo que Cristo é, de compaixão, bondade, humildade, delicadeza, paciência. Suportem-se uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra uma pessoa, perdoe-a. De fato, como o Senhor lhes perdoou, é assim como Cristo fez, façamos nós também. Dessa forma vocês devem perdoar. Como é que eu sei se a decisão que eu estou tomando é correta? Eu tenho que perguntar para alguém, eu tenho que isso e aquilo, aí tem que estar aqui a resposta para isso. Acima de tudo isso, porém, revistam-se do amor, que une todas as coisas com perfeição. E você tendo o amor do Senhor em você, vivendo uma vida, sendo cristão verdadeiramente, sendo Cristo, que a paz que procede do Messias seja quem tome as decisões do seu coração. Porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso do Messias. Meu Deus, e daí vai ter muita coisa para ser falado, viu? Muita coisa para ser falado. Leia, releia, medite e viva uma vida plena em Cristo Jesus, se revestindo dele. Que as pessoas olhem para você e não vejam mais você, mas vejam Cristo e falem, tá ali, ó. Tá ali um cristão de verdade, tá ali um filho de Deus. Louvado é o Senhor. Deus abençoe.